Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Então, agora estamos de volta para dar continuação da nossa aula, né, de semana passada, que a gente não conseguiu concluir. Então, agora a gente vai concluir essa questão da aula de semana passada, beleza? Então, está previsto para a aula de hoje será algumas técnicas de integração, inclusive algumas que a gente utilizou até no mapa mesmo, e algumas outras técnicas, tá bom? Uma forma de resolver a integral em si. Bom, a primeira que a gente fala é a questão da integral por substituição. O que é isso? Basicamente, a integral de substituição, a maioria das vezes ela vai ocorrer como se a gente tivesse lá na questão da derivada a regra da cadeia. Ou seja, quando a gente tiver uma função composta em alguma coisa, né? Então a gente viu lá, por exemplo, se eu tiver x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, eu tenho uma função que é x ao quadrado, certo? Eu vou chamar, por exemplo, de f de x, e uma outra função que é x ao quadrado, que eu vou chamar de x, e aí eu tenho basicamente essa função, que é f de x, dentro da função de x, né? Porque me aparece um quadrado aqui fora. Então, é como se eu estivesse chegando aqui no meu x, incluindo x quadrado mais 1, né? Então, aí eu ficaria com x quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza. Tá, derivar isso aqui a gente já sabe, né? Pela regra da cadeia. Agora, como que a gente faz a integração disso? Supostamente, né, eu não consigo fazer de fora para dentro. Então, eu tenho que usar alguma outra técnica para eu conseguir resolver isso aí. Por exemplo, a integral de cosseno x, a gente sabe, né, ela é estabelecida de acordo com aquela nossa tabelinha nossa. Vamos pegar ela aqui. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem que a integral de cosseno, ela é seno, certo? Para a integral indefinida, vai aparecer seno mais c. Então, a gente tem um valor definido para a integral de cosseno. Então, eu sei que a integral disso aqui será seno de x mais c. Tranquilo. O problema é que eu não tenho cosseno de x, eu tenho cosseno de 5x, né? Então, eu tenho aqui dentro do meu x um valor que é 5x. Então, é como se eu estivesse pegando o meu x e fazendo a composta de uma outra função, que é a 5x, né? Pegando 5x e jogando dentro da variável x do cosseno. E isso aqui me torna, basicamente, a ideia, né, uma função composta. Aí, o que eu preciso, então, para resolver isso aqui? Bom, cosseno de x eu sei resolver, né? Não sei resolver cosseno de 5x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um método chamado método de substituição. Eu vou pegar essa variável aqui, que eu não sei integrar, né, juntamente com o cosseno, e eu vou chamar por uma outra letra, eu vou chamar de u, por exemplo, tá? Então, eu vou ter integral de cosseno de u. Beleza, isso aqui eu sei integrar numa boa, né? O que está faltando? Está faltando a constante de derivação, está faltando dx, né? Eu vou colocar dx aqui, beleza? Aí eu penso o seguinte, a variável agora, que era do cosseno, era x, e eu tinha derivada, né, de x, significa que eu vou integrar em relação a x, aí do nada aparece um u. Então, eu estou indicando aqui que eu vou integrar em relação a x, tá certo? Esse dx aqui indica que eu vou integrar em relação a x, porém, quando eu olho para a função que eu preciso integrar, né, eu tenho um u aqui. Então, não faz muito sentido. Aí, o que a gente tem que fazer nesse processo? Né? A gente tem que mudar o dx para du. E daí indica que a variável que eu estou integrando aqui é em relação a u. Por exemplo, se eu mudo para a, ficaria cosseno de a
A letra eu posso colocar a que eu quiser, tá, gente? Só que normalmente a gente coloca U no lugar, tá? Cosseno de A, dx. Mesma coisa, tá? Eu teria que mudar o dx para dA, ok? Que indica, então, que a integral será em relação a A. Então, eu tenho que fazer trocar, né? Trocar esse dx por du. Como que a gente faz isso? Simples. Se eu tenho que a variável u é 5x, du, eu preciso de du, certo? Derivada dessa variável u, que eu chamei de u, vai ficar o quê? Derivar u, vai ficar du, deriva 5x, vai ficar 5, né? 5dx. Aí aqui eu coloco em evidência o dx, porque significa que essa função passou a derivação em relação a x, tá certo? Aí, beleza. Isso aqui já está derivado. Já tem o du. Quanto que vale o du? Du vale 5dx. Bom, eu preciso então trocar o dx, preciso transformar ele em du, certo? Se eu tivesse apenas assim, ó, derivei lá e deu que o dx é igual ao du. Então eu posso simplesmente trocar o dx pelo du, porque eu estou falando que eles são iguais. Nesse nosso exemplo aqui, deu que o nosso du ele é 5 vezes o dx. Significa que o dx é 5 vezes maior do que o du, certo? Aliás, o du é igual ao dx multiplicado por 5. É isso que eu estou querendo dizer. O du é igual ao dx multiplicado por 5. Então, eu tenho que fazer aqui um algebrismo básico, tá? Básico. Bom, du é igual a 5dx. Eu preciso do valor exato de dx para substituir aqui, né? Então, esse valor aqui que está com dx, eu vou passar para o lado de lá, como a gente faz normalmente em qualquer operação algébrica, tá? Lembrando que agora isso aqui já é uma equação. Aí eu vou ter du dividido por 5, porque o 5 está multiplicando o dx, é igual a dx, certo? Então, o meu dx, para eu substituir em alguma coisa relacionada a u, eu vou substituir por du sobre 5. Então, o dx ele vai ser du sobre 5, certo? Beleza. Agora eu consigo integrar isso aqui numa boa, né? Lembrando que du sobre 5 é igual a 1 meio, 1 quinto de du, certo? É como se eu tivesse 1 quinto multiplicando du. Então, aqui eu tenho 1 quinto, uma fração, tá? Então, como eu tenho 1 quinto, eu vou jogar esse 1 quinto para fora, porque ele é constante. Então, ele não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. E aqui agora eu integro a integral de cosseno. A gente sabe que é seno de u mais c, porque é indefinido, certo? Mais c. Bom, está integrado, tá? Só que ainda eu tenho que mudar a variável. A minha variável inicial foi em relação a x e o meu resultado final foi em relação a u. Eu só tenho que mudar essa variável, né? Quando eu integrar, né, terminar, tudo mais, eu transformo esse u para 5x. Porque lá no início eu falei que u era 5x, né? Então, substituo aqui. Seno de 5x mais c, certo? 1 quinto seno de 5x mais c, beleza? Aqui é a mesma coisa, mesmo exemplo. Eu preciso, nesse caso, novamente, escolher uma variável para eu chamar de u e tentar encontrar o meu du, certo? Através dessa variável. Aqui, nesse caso, eu tenho 2x e eu tenho 1 mais x ao quadrado. Tá? Por que eu estou falando
dx 1 mais x ao quadrado. Porque a integral de raiz de u, por exemplo, du, isso eu sei integrar, né? Como que eu integro isso aqui? A gente já viu várias vezes, né? Isso aqui é meio, aí vai ficar integral de... Já tira a integral, né? Vai ficar o meio mais 1. Então, meio mais 1 vai ficar o 3 sobre 2. 3 sobre 2. E aí vai ficar 2 terços o 3 sobre 2, tá? Lembrando que isso aqui passa para frente ao contrário, né? Já viu isso em algumas aulas passadas. Então, a raiz não é um grande problema para mim. O problema da raiz é o que está dentro dela em si. Então, na verdade, o que eu preciso transformar aqui em u, no caso, seria 1 mais x quadrado, ou o 2x. Então tá. Então eu vou começar chamando, por exemplo, o u de 2x. Bom, derivada de u então, porque a gente vai precisar, né, do du. E eu tenho que o u então é 2x e que o du é 2 dx de forma análoga, né? Passo 2 para lá, para eu ter exatamente o dx. E aí eu tenho o seguinte, isso aqui vira u, né? Eu chamei de u. Isso aqui vira du sobre 2, certo? E esse negócio aqui? E esse 1 mais x quadrado aqui? O que eu faço com ele? Não tem muito o que fazer, né? Já escolhi uma constante para chamar de u. Esse 1 mais x quadrado aí ficou sobrando. Então, isso significa que a minha escolha para chamar de u foi ruim. Eu não fiz uma escolha boa, né? Então, eu vou trocar. Ao invés de chamar de u o 2x, eu vou chamar esse 1 mais x ao quadrado de u. Tá? Vou derivar isso aqui. Derivada de 1 é 0. Derivada disso aqui vai ficar 2x dx. Olha que beleza. Agora eu troquei a variável. Eu troquei o meu monômio, né? Apareceu exatamente o 2x que eu precisava. Olha que beleza. Eu só vou inverter essa integral para ficar mais claro aqui para gente. Sem que a gente esperasse, a gente descobriu que o dx ele estaria em função da derivada de 1 mais x quadrado. Professora, como que eu sei isso? Não dá para saber. Fazendo igual eu acabei de fazer. Testa 1, vê se dá bom. Não deu bom? Inverte. Inverte igual eu inverti. Troca o monômio, chama o outro de u, deriva, faz todo o processo e vê o que fica confortável, né? Para a gente fazer. Então aqui, ó, vai virar u, então vai ficar a raiz de u. E isso tudo aqui agora é o meu du. Perceba que eu não preciso nem... Ficou tão perfeito que eu não preciso nem jogar esse 2x para lá, 2 para lá, não preciso nem jogar nada, porque ficou extremamente perfeito, né? Meu du ficou exatamente o 2x dx, que é o que eu precisava. Agora sim, a integral disso aqui a gente sabe fazer, né? A integral disso aqui a gente já sabe, a gente fez lá, que é 2 terços de u elevado a 3 sobre 2, certo? Fez lá no início, 2 terços de u elevado a 3 sobre 2 mais c, porque ela é indefinida. Aí a gente tem que voltar à variável inicial, né? A variável inicial, então, que eu chamei é 1 mais x quadrado. Beleza. Não pode esquecer sempre de voltar para a variável que eu chamei de u, tá? Não pode. Porque se eu fizer isso,
vai dar errado. Tá bom? Aqui um outro exemplo que a gente tem é x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2x. Então, novamente falando, né? Eu preciso que isso aqui vire u para eu ter cosseno de u. E o dx, na verdade é x ao cubo dx, né? No caso do x ao cubo aqui, eu preciso que vire alguma outra coisa, né? Então, se eu chamar de u, por exemplo, x ao cubo, a derivada disso aqui vai dar 3x ao quadrado. E não vai me adiantar em nada. Então, de forma análoga ao exercício anterior, eu vou chamar de u o x à quarta mais 2, e a derivada disso aqui vai ficar 4x ao cubo dx. Perfeito, né? Perfeito. Aí agora eu tenho o seguinte, o que, que eu tenho aqui? X ao cubo dx, certo? É o que eu tenho. Então, aqui, o que, que me apareceu a mais desse x ao cubo dx que eu tinha? Esse 4x aqui, correto? Eu não preciso dele. Eu não preciso dele relacionado a essa constante aqui. Então, eu passo ele para o lado de lá. Então, aqui vai ficar du sobre 4 é igual a x ao cubo dx. Certo? Então, isso aqui, x ao cubo dx, exatamente isso aqui, eu vou substituir por du sobre 4. Isso aqui vai virar cosseno de u. Então, eu vou ter integral cosseno de u, du sobre 4, que implica em 1/4 para fora também, né? Tá certo? E agora o que, que eu faço? Integro, né? Integral disso aqui é seno. Então, vai ficar integral. Eu resolver. Seno de 1 mais c. Esse seno de x à quarta mais 2 mais c. Tá? Que é o valor do nosso u. X à quarta mais 2. Aqui eu tenho uma integral definida. Como é que eu faço? Da mesma forma. Não tem diferença nenhuma. Tá bom? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou chamar de u, então, 2x mais 1. E o du, por exemplo, vai ser 2 dx. Tá? Isso aqui é zero. Derivada de 2x a 2 apenas. Então, novamente, né, vou passar esse 2 para lá, porque eu preciso só o dx agora. Legal? Então, a gente vai ter aqui integral. Vou passar aqui, então, meio para fora. Beleza. Então, isso aqui está feito, né? Agora, perceba que, agora, se fosse a integral indefinida, eu ia integrar isso aqui, né? Que a gente já fez isso aqui. Eu ia integrar isso aqui e mais c e vida que segue. Porém, nesse nosso caso aqui, a gente tem constante de integração, né? E essa constante de integração, esses valores de limite de integração, variando de 0 até 4, eles estão em função da variável x. Esses carinhas aqui estão em função da variável x. Eu preciso, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque é um erro bem clássico. Eu preciso transformar esses caras que estão em relação a x para u. Como que eu faço isso? Bom, se eu falei que u é 2x mais 1, então o meu primeiro valor aqui, que é zero, vai ficar 2 vezes 0 mais 1, que vai ficar 1. Então, minha primeira constante aqui é 1. O próximo é
2x mais 1 vai ficar u igual a 2 vezes 4 mais 1, que é igual a 9. Certo? 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Então, quando x vale 4, meu u vale 9. Aí eu tenho que prestar atenção, quando eu tenho uma integral definida, eu sempre tenho que mudar os limites de integração, porque senão eu vou ter um erro, vai dar erro, né? Vou estar integrando uma coisa que é em relação a x, na verdade, aliás, vou estar integrando uma coisa que é em relação a u, e na verdade o valor que ele tem em relação a x. Então agora vai ficar meio 2 sobre 3, certo? U elevado a 3 sobre 2, variando de 1 a 9. Agora eu não tenho mais C, né? Não tenho. Agora eu vou resolver simplesmente, né? Corta aqui, corta, vai ficar 1/3 de U elevado a 3 sobre 2, 1 a 9. Como que vai ficar isso aqui, né? Vai ficar 1/3 de 9 elevado a 3 sobre 2 menos 1/3 de 1 elevado a 2. Então, esse valor aqui vai me dar 9, tá? Por quê? 9 elevado a 3 sobre 2 vai dar 27. 27 dividido por 3, 9. Menos 4. Aqui vai dar 1 sobre 3, né? Porque 1 elevado a 3 sobre 2 é 1. Vezes 1 é 1 dividido por 3. Então, 9 menos 1/3 é igual a 26 sobre 3. Certo? Deixo esse aqui para vocês fazerem. A resposta está aqui. E agora vamos para a integração por partes. O que é a integração por partes, né? A integração por partes ela vai ser calculado basicamente quando a gente tem duas funções, quando a gente tinha lá na derivada, né? Duas funções que se dão através do produto. Por exemplo, x² vezes cosseno x. Então, eu consigo ver que isso aqui é um produto ou multiplicação de x² e cosseno x. Então, veja que é diferente. Aqui eu tenho uma composição de funções, né? Aqui eu tenho uma multiplicação de funções. Perceba que cosseno x e x² não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esses aqui, eu consigo ver quando eu pego u e du e derivo, dependendo da constante que eu escolher, dependendo da função que eu escolher, né, para chamar de u, um é a derivada do outro. Porém, cosseno x² não tem relação nenhuma. Então, quando a integração por substituição não funciona, a gente vai ter que resolver isso aqui através de integração por partes. É uma técnica que a gente tem por integração e a gente tem uma fórmula que nos auxilia a fazer essa integração. Tá legal? Então, quando eu tenho uma integração que é uma produto da outra, uma função produto da outra, eu vou utilizar essa fórmula aqui. A integral, então, de u dv vai ser igual a uv menos integral de v du. Muito complicado? Um pouco, mas vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, perceba que aqui eu tenho x seno x. E x seno x não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A função x é 1 e a função seno
é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, qual é a regra, né? A regra é tentar transformar isso aqui numa coisa mais fácil para eu integrar. Sempre, certo? Então, seja por substituição ou a integração por partes, a intenção é deixar a função, deixar essa integral mais simples e não mais difícil. Então, a ideia é, eu tenho que escolher uma dessas variáveis, uma dessas funções, vamos colocar assim, tá? Uma dessas funções, eu vou chamar essa aqui de f de x, e essa aqui eu vou chamar de g de x. Eu tenho que escolher uma, então, para integrar, e eu tenho que escolher outra para derivar. Tá? Uma eu tenho que derivar e a outra eu tenho que integrar. Qual que eu escolho para derivar, qual que eu escolho para integrar? Aí vai da experiência. Vai da experiência e da forma em que transforme essa função mais fácil. Tá? Então, primeiro vamos começar aqui, ó. Eu vou chamar primeiro uma função de u, certo? Então, eu vou chamar a primeira função x de u. Essa que eu chamo de u, eu vou derivar. U vai virar du. Então, eu vou derivar isso aqui, que vai ficar 1dx. 1dx. Eu derivei em relação a x, tá? Então, a outra, que é o seno x, eu vou integrar. Ó, o dv passa a ser v. O que significa isso? Que eu integrei. O oposto da integral é a derivação. Então, o dv passa a ser v. Então, eu vou integrar isso aqui. Tá? A derivada de integral, perdão, a integral de seno é menos cosseno. Então, v cosseno x. Certo? Bom, é isso. Basicamente está feito. Escolhi um para derivar e outro para integrar. Agora eu vou usar essa fórmula aqui. O V, quem é o? O eu chamei de x. V, quem é V? V eu chamei de menos cosseno. O V menos a integral de V du. Quem é V? V menos cosseno. Quem é o du? Du é 1dx. Bom, tranquilo, né? Ficou razoável. Isso aqui eu não mexo porque está fora da integral, então nem mexo. Esse menos eu passo para fora, então menos com menos vai ficar mais. Esse 1 aqui também posso passar para fora, então multiplicação por 1 altera. Vou ter a integral de cosseno x dx. Tranquilo, né? Integral de cosseno é seno. Aqui. Então vai ficar menos x cosseno x mais seno x mais c. Bom, feito. Ficou fácil. Veja que essa integral aqui, que antes era bem difícil de eu fazer, ficou mais simples de eu resolver, certo? Mas vamos supor, então, que nesse caso aqui, eu tivesse escolhido ao contrário. Eu chamei u para derivar e seno de x para integrar. Eu inverti. Vamos supor que eu chamei o u para derivar, aliás, o seno de x para derivar. A derivada de seno é cosseno. A derivada de seno é cosseno. E eu chamei, no caso, o x para integrar. Tá? Então, a integral de x é igual a x ao quadrado sobre 2. Então, vamos pegar a nossa fórmula em ali. O v, o v, tá certo? O, então, é seno x, é isso aqui, menos a integral de v du. O nosso du é cosseno de x dx.
Isso aqui ficou uma integral até muito mais difícil de resolver do que isso aqui. X ao quadrado sobre 2, cosseno x, ficou muito mais difícil. Ficou basicamente essa integral aqui, inicial, né? Ficou mais difícil ainda de resolver. Então, isso caracteriza que ficou mais difícil a minha integral. Então, a minha escolha não foi uma boa escolha. Ah, professor, eu consigo resolver isso aí? Consegue, né? Posso aplicar de novo a mesma regra. Chamo alguém de U, por exemplo, chamo isso aqui de U, isso aqui eu chamo de dv, e vou fazendo até eu conseguir achar alguma coisa que eu possa integrar. É infinito. Esse processo, ele pode ser infinito, certo? Então, a integração por partes, ela tem a intenção de transformar a nossa integral em algo mais fácil. Então, enquanto não está fácil, eu posso fazendo da forma com que eu quiser. Poderia chamar aqui novamente de U, e du então ficaria x dx, e chamaria de dv cosseno x. A integral de cosseno, então, é seno. E iria até conseguir encontrar alguma coisa que seja razoável para eu integrar, certo? Outra integral muito clássica, que dentro da derivação a gente tem até fórmula para ela, porém na integração a gente não tem, é ln de x, que seria o nosso logarítmico, né? A nossa derivada de ln é ln de x, por exemplo, ou ln de u, é 1 sobre x derivada do que está dentro. A gente tem fórmula disso aqui, né? Porém, na integral a gente não tem isso. Na integral a gente não tem. Então a gente tem que fazer isso aqui por partes também, tá certo? A gente tem que integrar isso aqui através de uma relação por partes. O que é isso, professora? Como isso? Bom, eu vou chamar então de u ln de x. A derivada disso eu consigo fazer, né? Lógico que eu não vou chamar isso aqui de dv, porque eu vou ter que integrar, e eu não sei integrar isso aqui, e o objetivo é esse. Então, eu vou chamar isso aqui de u para eu derivar. Derivar disso aqui, então, eu sei fazer, certo? Seria a derivada de ln 1 sobre o próprio valor que está aqui dentro, então 1 sobre x, derivada desse valor aqui. Então, derivada de x seria 1. Então, ficaria 1 sobre x dx. O dv, então, eu vou chamar de 1. Caso aqui, eu vou chamar de 1. Por que de 1? Porque qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo, certo? Então, eu vou chamar aqui de 1, tá? 1 dx, ou só 1, tanto faz. E a integral de 1, então, é x. A integral de 1 é x. Então, como que vai ficar a nossa formulinha? UV menos integral de V du. Du é sobre x dx. Fácil, né? Ln de x, x. Isso aqui vai ficar corta aqui, certo? Vai ficar a integral de 1 dx. E a integral disso aqui, então, é x, né? Integral de constante. É o próprio valor. Vai ser. É isso. Sem nenhum problema. Certo? Essa aqui é a mesma coisa, só que eu dou uma dica para vocês, né? Eu deixo isso aqui como exercício. Eu dou uma dica para vocês, transformar esse cosseno ao cubo aqui, eu transformo ele cosseno ao quadrado de x, cosseno x, certo? É cosseno ao cubo, só está um pouco diferente. Por quê? Cosseno ao quadrado vezes cosseno, né? Repito a base e somo dos expoentes. Aqui continua sendo a mesma coisa, né?
Então, aqui, o cosseno ao quadrado, eu tenho uma relação aqui na tabela de relações, né? Eu tenho um valor para ele. Cosseno ao quadrado é meio de 1 mais cosseno de 2x. Então, aqui vai ficar integral de meio mais beleza? Aí eu olho isso aqui. Bom, ficou mais fácil eu resolver isso aqui? Ficou mais fácil? Não, não ficou mais fácil aqui. Jogaria o meio para fora, aí ficaria com 1 mais cosseno de 2x vezes cosseno de x. Não ficaria muito fácil resolver isso aqui. Então, eu vou tentar fazer uma outra substituição. Uma outra relação que eu tenho, clássica, é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, certo? Por quê? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Passo esse seno para o lado de lá, ele passa como menos seno. Aqui eu vou ter 1 menos seno ao quadrado de x. Bom, isso aqui melhorou, né? Melhorou um pouquinho. Por que eu estou falando que isso aqui melhorou? Porque se eu chamar de u o seno de x, perceba que eu não usei o quadrado. O seno apenas de x, o du é cosseno x dx, certo? Então, perceba que o meu du é exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Então, vai ficar a integral de 1 menos o ao quadrado du. Tá certo? Então, isso aqui eu sei derivar, né? Aliás, integrar tranquilamente. Então, faça a integração, depois faça a substituição, volta a variável e vou chegar a esse resultado aqui, tá certo? Aqui é a mesma coisa, tá? Tem a opção de substituir seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado de x, ou tenho a opção de substituir por 1 meio 1 menos cosseno 2x. Então, tentem vocês aí e vejam qual que fica mais fácil, certo? E esse aqui a gente fez, então, na nossa última aula, né? Que foi até o exercício como base para o mapa de vocês. E, então, é sobre isso, certo? Aí fica alguns exercícios aqui no final para vocês resolverem. Caso vocês precisem, vocês têm o meu e-mail, eu posso mandar a resolução deles para vocês. Tá certo, gente? Do mais é isso. Agradeço a paciência de cada um de vocês. E muito obrigado pela presença. Um grande abraço e até mais.